Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. A gente já começa rindo, né? Tava passando aqui o Salsicha, o Scooby e tal, antes da gente, então a gente começa a rir no programa. Hoje o programa recheado aqui de novidades, um bate-papo super legal. Estamos recebendo aqui o Nilson Ottoni, lá da Coordenadoria de Igualdade Racial, o Renato Felipe e o Léo Coelho. Vamos bater um papo super legal aqui, uma série de assuntos nós vamos tratar aqui, inclusive do aumento da gasolina que foi proibido aí pelo juiz. Daqui a pouco eu vou tratar desse assunto aqui, vou dar um pouquinho mais de informações e tal. Bom, o Léo está aqui, deixar aqui eu dar uma boa tarde aqui pro meu amigo Léo, galã do programa, ele e o Yuri, né, os dois galãs do programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Léo. Betão, obrigado, bom demais estar aqui mais uma vez com vocês. Renato Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez, o Cavaleiro da Esperança, né? Nós tivemos que mudar esse rótulo lá do rádio, né? Hoje você me deu uma pauta para trazer à tona novamente aquela picha de Cavaleiro das Trevas. A culpa é do Betão, vocês não estão entendendo isso. Ô Nilson, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. É um prazer te receber aqui, receber essa turma da Coordenadoria de Políticas Públicas que vem aqui no programa, porque é interessante a gente discutir esses assuntos, principalmente assuntos tão relevantes como a promoção da igualdade racial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo nosso. Beleza, vamos começar esse bate-papo aqui. Ô Léo, o que tem de novidade para nós aí na fotografia? Hoje nós temos duas novidades, Betão. Semana passada a gente tinha conversado a respeito das fotos que a gente ia passar hoje no programa, né? Então eu trouxe um pequeno acervo aí de fotos da campanha do Outubro Rosa do ano passado, 2016. A gente eu tomei um puxão de orelha. Eu também tomei. Mas enfim, tudo dá certo no final, né? E a segunda novidade, Betão, que eu queria lançar com você agora em primeira mão, nem você estava sabendo dessa, né? É uma campanha agora em agosto que eu estou querendo, né, mobilizar para criar uma ação aqui em Nova Lima. Não sei o nome ainda ao certo, como é que vai ser, mas vai ser foco em Nova Lima para fomentar os comerciantes locais a fazerem fotos mais profissionais dos seus serviços, dos seus produtos, para poder divulgar aqui na cidade. Tem muita dificuldade ainda assim, da profissionalização da fotografia ainda? Tem, você fala no sentido comercial? No comercial. Tem muito, porque todo mundo acha que é muito fácil, né? Chegar, pegar uma câmera, começar a fazer produto, começar a fotografar pessoas e fora o custo de equipamento, todo mundo acha que o equipamento nunca vai estragar, não acha que tem que ter uma manutenção frequente e preventiva nos equipamentos, e fora a consciência também de quem contrata esse serviço de fazer uma coisa de qualidade, um profissional de qualidade especializado naquilo que ele precisa. Ô Léo, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma coisa mais moderna. Os telefones hoje vem com uma série de tecnologias, né? Como é que fica esse mundo da fotografia relacionado com os telefones? Todo mundo virou um pouquinho de fotógrafo. Como é que está essa relação? Mas essa relação do telefone hoje, né, os smartphones todos com câmeras e cada vez melhores, né, não afeta muito o mercado da fotografia em si. Eu acho que só vem a acrescentar para a gente, para nós fotógrafos, só vem a acrescentar. Uma vez que, quanto mais disseminada a informação em relação à fotografia entre as pessoas, mais vai despertar o interesse daquele consumidor final, seja para uso doméstico próprio ou para um serviço mais empresarial da fotografia, de procurar um fotógrafo especializado nisso, porque a fotografia vai estar latente e é o que está na linha de frente para a venda de produto, né? Principalmente, as pessoas veem o produto e aí, a partir daí, desperta interesse na compra. As pessoas veem a foto de um alimento, desperta interesse em consumir, né, em comê-lo. Então, daí, assim, a gente vai disseminando. O telefone, os smartphones, vêm para facilitar, na minha opinião, vem como um atravessador desse processo. Como você consegue hoje fazer muitas fotos legais a partir do seu telefone, você fica mais engajado com esse tipo de material e despertando, sim, esse interesse em pegar um serviço mais profissional. Tem escolas especializadas em fotografias hoje, assim, você vai ser fotógrafo profissional de fato mesmo, escolas, que antigamente tinha cursos assim, até com fotógrafos profissionais, então, mas hoje tem cursos superiores ou cursos técnicos assim, de fotografia? Eu sei que existe o tecnólogo de fotografia, ele é um curso de 2 anos, se não me engano, e se não me engano também é ministrado pela faculdade FUMEC. Agora, tem outros cursos de capacitação em fotografia profissional, em BH tem vários excelentes,
e pelo mundo também, inclusive cursos online. Para quem não tem tempo de frequentar um curso físico, né, presencial, pode optar por cursos online que são muito bons, não deixa a desejar em nada de um curso presencial. É claro que depois, com a prática, é necessário fazer um curso presencial, ter aquele contato, seja com a modelo, com o produto ali, mas para a inicialização na técnica da fotografia, um curso online tranquilamente pode atender. E as campanhas? Como é que estão as campanhas, assim, a expectativa para as campanhas que vem aí? Você Pois estava é. ligado muito às campanhas do ano passado e tal. A Está gente- tendo adesão e as pessoas estão perdendo vergonha de se fotografar, assim. Então, me perguntaram já semana passada, depois É. que a gente falou sobre a campanha de 2017, né, Ah, que ia sim. ter o Novembro Azul junto. Uhum. Já me perguntaram quanto que será, e esse ano eu fiz a campanha toda do ano passado no mês de outubro. Esse ano eu vou ver se eu consigo antecipar um pouco para no mês de outubro a gente já estar com esse material todo pronto e a mesma coisa fazendo com o Novembro Azul. Mas teve as piadinhas novamente do Novembro Azul e tal, mas eu já estou colocando, né, a sementinha na cabeça das pessoas aí para poder colocar bem a sério essa campanha mesmo. Tá, e vou pegar esse gancho, essa questão do preconceito, do medo, do toque, aquela coisa toda. Você acha que ainda tem resistência? Você está tendo resistência? Você acha que você vai ter resistência para frente, assim, para arrumar pessoas para ser fotografadas nesse sentido? Os homens, essencialmente. A dificuldade em arrumar participantes, pessoas que interessem pelo assunto e queiram fazer a sessão de fotos, não. Mas em cima da campanha, que vai ter realmente pessoas que falam que não concordam, que ainda tem esse preconceito muito latente, com certeza. Mas a campanha está aí para isso, né? Para a gente quebrar paradigma e quebrar preconceitos. Já estou me colocando à disposição aqui do Novembro Azul, já estou me colocando à disposição aqui para fotografar e tal, tá tudo tranquilo. Tá? A gente tem que dar um exemplo, né? É ou não é, Renatinho? É isso aí. Sem preconceito? Nenhum. Isso. Pelo amor de Deus, né? É isso aí. Ô Nilson, a campanha Novembro Azul vai ser em prevenção ao câncer de próstata, né, Léo? Câncer de próstata. Isso. Como é que você vê tudo isso, assim, essa importância que é o homem participar nesse sentido, como a mulher sempre, né? A mulher é vanguardista nesse sentido, né? Que ela está sempre na linha de frente para cuidar da saúde, né? Isso. A gente trabalha um pouco na área da saúde também, a gente vem diagnosticando isso. O homem ele é muito bem descuidado, né? Bem descuidado. Bem descuidado, né? Quando ele descobre, diagnostica uma doença, nesse sentido, já é muito tarde. As estatísticas são muito gritantes, né? A gente vê isso. Tem que se fortalecer essa ideia de que tem que se fazer um trabalho consciente, ações, primeiro, corretivas, para mudar a ideologia da cabeça do homem. O homem já nasce com isso, a nossa cultura é realmente essa, de ser mais retraído, de ter, eu sou forte, eu não preciso, e na verdade é o contrário, todo mundo sabe que é o contrário, né? A gente tem que se cuidar, tem que se prever. As ações feitas pelo Novembro Azul são muito efetivas, né? Atinge a população no geral, mas ainda a gente vê que tem esse restício ainda da pessoa, a figura homem, ela ser mais... tem aquela coisa, né? Eu consigo, eu sou mais forte, aquela eu coisa. sou homem, né? Principalmente as pessoas com idade mais avançadas, né? A gente tenta mudar essa ideologia toda, um processo de construção, mas ainda assim a gente vê a palavra não é bem... Uma dificuldade, né? Dificuldade, né? Aquela coisa de ideologia mesmo, tem que ser trabalhado devagarzinho para a gente conseguir um efeito bacana. Se coloca à disposição também, tá? Também. Tô colocando o Renatinho, Também. que nós vamos fazer uma campanha Novembro Azul. Vamos juntar todo mundo aí, das mãos e... entrar, né? das mãos. Igual que conscientizar ele mesmo. perguntou, né? Eu tô Ele colocando já Renatinho, induziu, né? mas assim, tudo bem, é uma causa nobre. Né? O senhor Nós também vai somos fazer à parte da disposição. campanha? Claro. O cavaleiro? Já temos até o tema do ensaio do Renato. Já temos o tema do ensaio. Pois é. Bacana. O cavalinho, assim, já tá com a barbinha igual de Dom Pedro Vamos mesmo e vestir tal. de Darth Vader num cavalinho. Darth Vader não, né? Vader. Bom, deixa eu pular aqui de assunto aqui, o Nilson. E vem aí conferência, né, da igualdade racial. Fala um pouquinho pra gente que dia que vai ser, qual é a intenção, né? E para que, qual é o sentido da Coordenadoria de Igualdade Racial? Bom, nós hoje estamos na Assessoria de Políticas Públicas, é um conjunto das pastas ali do direitos humanos, igualdade, juventude, mulher, idoso, pessoa com deficiência, e agora a gente está com a igualdade racial promovendo
através da Prefeitura, a 4ª Conferência de Igualdade Racial. Essa é a 4ª realizada pelo município. Fizemos a 3ª em conjunto com Raposo e Iracema, essa vai ser municipal somente em Nova Lima. Essa 4ª, ela tem o objetivo de estar discutindo o temário a década do afrodescendente, Nova Lima promovendo a igualdade racial. E eu convido a todos os pretos, todas as pretas, todos os seus telespectadores para estar presentes também no Lions Clubs. Na sexta-feira a gente vai estar fazendo a abertura, uma abertura solene, e os trabalhos, a discussão dos temas será no sábado, no dia 29, a partir da manhã, a partir das 8 horas. Qual é a importância das pessoas, principalmente, eu não falo só os negros, mas das pessoas participarem desse universo de igualdade racial, para que a gente busque a compreensão de fato? Por exemplo, Nova Lima, por exemplo, teve uma senzala que foi na Boa Vista, né? E a Casa Grande não chama Casa Grande à toa, não. A Casa Grande é porque ela era a Casa Grande mesmo e no fundo era a senzala, né? Qual é a importância das pessoas conhecer a história da nossa cidade através da cultura negra, da cultura afrodescendente? Perfeito a sua colocação, justamente dessa senzala. A gente conhece muito Nova Lima por ser uma cidade criada pelos ingleses, pelos holandeses. A gente tem que ter a noção, a consciência também que os fundadores de Nova Lima tiveram um braço negro, né? A construção foi feita pelos negros, né? A gente tem que ter essa consciência aí. O Bicame. Isso. A casa do Marquês de Sapucaí que foi desmanchada. Perfeito. Então essa construção toda, apesar de ter o financiador inglês, o holandês, foram construídos pelos negros, né? Pelos os braços negros. Mulheres e homens negros hoje que construíram essa história nossa toda aí. Hoje, a Coordenadoria de Igualdade Racial ela é referência no Estado, né? As ações efetivas aqui são bem reconhecidas a nível estadual. Essa conferência vem para que a gente esteja discutindo os avanços e os desafios ainda, tanto para a política quanto para o órgão de promoção da igualdade racial, e também para que a gente esteja propondo melhorias e avanços também dentro dessa política toda aí, dentro desse universo todo. Ainda há muito preconceito? Muito. O preconceito, o racismo em si é uma máquina que ele vai se moldando de tempos em tempos, né? Hoje você cria uma metodologia aqui, algumas ações para prever alguma coisa, para controlar, mas ele se reinventa, ele se cria e ele é velado, muitas vezes é velado. É muito raro hoje você encontrar uma pessoa que se define e se diz, olha, eu sou racista, eu não concordo com isso. Né? Ou ele é muito velado, ou ele é institucional ali, ele passa despercebido, muitas vezes é uma injúria, é uma brincadeira ali que, né, não ignora, leva na brincadeira, mas sempre está ali, de tempos em tempos se reinventando. É uma máquina terrível que está sempre se reinventando. É aquela história assim, ele é um negro de alma branca. Isso. Né? É um preto de alma branca. É um preto de alma branca, né? Não, ele tem uns traços tão bonitos, né? Uns traços de gente branca, né? Terrível, e por aí vai, né? Terrível. Existe muito medo ainda dessa... Por exemplo, o sistema de cotas ainda causa muita repulsa ainda no meio mais conservador, digamos assim, um meio um pouco mais reacionário? Sim, é uma temática muito discutida ainda, né? Tem muitos negros que apoiam e tem muitos negros também que são contra essa política de cotas, né? É um assunto que a gente levaria aí horas e horas discutindo, e aí depende muito da visão de cada um, da ideologia que cada um carrega, né? Que a gente vem com essa criação de cada um. Mas o sistema de cotas, ele está aí realmente para que a gente possa suprir o que já foi tirado, né? Criar uma reação de valores, né? Para tentar suprir esses direitos que já foram negados há algum tempo, né? Se você comparar um negro hoje de classe alta e um negro de classe baixa e colocar os dois no mesmo patamar, você vai ver que o nível de inteligência é o mesmo. Né? O negro de classe alta ele consegue avançar, o de classe baixa ele também, só que ele não tem oportunidade, ele não teve essas oportunidades antes para que ele possa estar chegando a uma universidade, a um curso superior. É simples, quando é só a gente observar, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu li muita coisa do Gessé de Souza. Sim. O Gessé Souza é um sociólogo, né? Foi presidente foi do INEP, né? Daqui a pouco eu me lembro.
mas um sociólogo, um grande filósofo, um grande educador do Brasil inteiro, e ele, os estudos deles, né, com relação a cotas e essencialmente as cotas raciais, são extremamente valiosos, né? Os negros realmente, até hoje, se você observar, não precisa ir muito longe, não. Entra no hospital e vê quantos médicos negros existem, quantos juízes negros existem, Perfeito. quantos juízes do Supremo existem negros, né? Na história do Brasil, que foram 2, né? Um foi substituto e o outro o Joaquim Barbosa. Né? Então, a gente tem um desafio enorme. O sistema de cotas é um sistema que deve ser vangloriado. Não é a solução, na minha opinião, não é a solução, mas é o primeiro passo para que a gente possa avançar em políticas inclusivas mais abrangentes, né? Ô, Léo, como é que você enxerga tudo isso aqui antes de pôr o Renato? Porque o Renato tem um discurso maior sobre esse assunto. Betão, esse assunto tem muito a ver com o meu trabalho e eu vejo essa realidade do preconceito bem diferente com o que eu faço, né? Alguns ensaios de negras que eu faço, o tipo de elogio para a foto vem diferente. Sim. Fala, nossa, mas que foto linda dessa negra. Uhum. E é diferente quando eu faço ensaio de uma pessoa branca, fala, nossa, que foto linda. Então, ressalta como se fosse a beleza negra sendo algo muito diferente. Algo exótico, né? Algo exótico, sabe? A gente também sendo bem que é um acostumado trabalho com isso. maravilhoso. As fotos são realmente lindas, como uma branca também, como uma foto de uma pessoa branca, como outra qualquer. Uma amarela, cor de Exatamente. rosa, um albino, e aí tanto faz. A fotografia, nesse sentido, é arracial. Sim. Entendeu? Mas vem toda essa cultura do preconceito por trás e eu vejo isso muito nítido quando eu vejo a repercussão dos ensaios nesse sentido, E sabe? muitas vezes, se você questionar, ela vai dizer, não, eu estou fazendo um elogio, você não está entendendo, isso é um elogio. Né? Talvez a própria pessoa não está com maldade em relação a isso, nem com um preconceito. É uma coisa que está por trás dela, que ela já cresceu escutando daquela forma. Está enraizado, então nem ela percebe mesmo esse contexto. Tem uma história interessante que aconteceu comigo, que eu vi acontecendo no final de semana, e até para ilustrar isso que a gente está falando, é que tinha uma pessoa que estava olhando algumas roupas numa loja e tal, e virou para o lado. Quando ela virou para o lado, ela perguntou para a menina assim, você sabe se tem outra camisa dessa cor, um pouco maior e tal? A pessoa, o estereótipo é tão complicado que a pessoa já achou que ela estava sendo agredida assim por ser negra também. Então, ela falou, não, mas eu não trabalho aqui não e tal. Né? De forma ríspida já. Mas eu entendo isso naturalmente, porque essa pessoa, quando você vê esse tipo de reação, é porque ela já está tão estereotipada que a situação já está tão gritante que a própria pessoa já se sente fragilizada. Já deve ter passado por isso várias vezes, né? Renatinho, como é que você vê toda essa discussão assim? Uma situação muito complicada, né? É uma discussão em si muito complicada. Acho que primeiro nós não deveríamos nem estar discutindo isso aqui. Sabe por quê? A igualdade de oportunidade, ela deveria ser equânime. Qualquer sociedade deveria ter equicidade na hora de discutir esse tipo de coisa. Todo mundo, tanto o jovem que mora em lado A, o lado B, C, D, E ou F, deveria ter a mesma condição de oportunidade. São princípios constitucionais, né? De acessar uma escola, de ter acesso aos bens materiais, um tênis, uma calça, uma roupa, alimento. Não é possível. Só que a história se deu assim e nós precisamos de entendê-la. Não é possível você analisar os tempos atuais, os tempos contemporâneos, sem você entender a história. Não é possível. Tá? Você pode até partir do lado micro, Nova Lima, por exemplo, que tem toda enraizada também a questão da escravidão. Né? E quando você chega aos tempos contemporâneos, você tem uma Nova Lima é assim, né? É histórica, é peculiar. Só que você tem de um lado pessoas mais ricas, de um lado pessoas com menor poder aquisitivo, pessoas mais pobres. Né? Você já vê a segregação aí, em si. É histórico. Nós precisamos de recorrer à história, nós precisamos de recorrer aos preceitos históricos para entender a situação contemporânea de um país. E o Brasil sobreviveu sob 400 anos de escravidão. Gente, isso não é brincadeira, são 400 anos de escravidão.
E isso constrói em si situações socioeconômicas adversas no caso, né? É terrível, é terrível. Quando você para pensar, quando você se situa e a ficha cai, é terrível, sabe? Nós não temos igualdade de oportunidade no Brasil, e quando o Estado entra com a questão de cotas, questão de Bolsa Família, questão de transferência de renda, que a gente fala em economia, transferência de renda mínima. Que não é novidade no Brasil, né? Não é novidade. Isso, não é novidade. Os países desenvolvidos já usam isso há décadas e décadas. Né? Pois é. Eu estava lendo esses dias um texto do Sveiter, e ele diz o seguinte: qualquer país que construiu uma sociedade avançada, ele se pautou nos direitos humanos. E é só o Brasil que você vê presidenciáveis discursando contra os direitos humanos, entendeu? E aí você vai na internet, vai para o Facebook, vai para as redes sociais, você vê pessoas discursando contra os direitos humanos como se fosse algo terrível. Gente, espera aí, vamos parar para pensar um pouco, vamos abrir um livro e ler, vamos ler os principais nomes, né, da literatura do país, os sociólogos, filósofos, para a gente entender onde a gente está. Porque se a gente não compreender onde a gente está, nós não vamos compreender onde partimos também. Aí você não consegue sair desvencilhar dessa situação, quebrar esse paradigma, entendeu? Se o Estado cria cotas, possivelmente é porque ele precisa reparar uma situação que é principalmente histórica. Se ele cria uma transferência de renda, é porque possivelmente ele precisa reparar uma situação que também é histórica. Se você não entender essa situação, você vai fazer um discurso vazio, né? Muitas vezes que penaliza outras pessoas, e infelizmente a gente não consegue, a partir disso a gente não consegue desvencilhar dessas situações. Então acho que primeiramente a gente tem que pautar a igualdade de oportunidades. Esse país nunca teve. Quando a gente passar isso, e eu acho que é meio complicado o Brasil passar isso, porque a gente possui mentes muito retrógradas ainda, infelizmente, né? Então quando a gente conseguir passar isso, a gente consegue de fato construir uma sociedade avançada. Se não for possível desvencilhar disso, nós vamos continuar enraizado nesse racismo enraizado, nessa situação enraizada, e aí a gente fica parado no tempo. Porque o Brasil parece que fica parado no tempo, a gente sempre fica à margem das coisas. Não é só na economia. Não avança, né? Não avança em nada. Não em nada, né? Desculpa. Avançamos sim, mas sempre à margem dos outros países, das outras nações, pô. Não é possível. Ô Nilson, qual é a importância das pessoas, essencialmente também as pessoas negras, conhecer a sua história, assim? Buscar a essência, né? Algumas informações, por exemplo, que para Minas Gerais, por exemplo, vieram os escravos mais fraquinhos, os mais magrelos e tal, que era para poder entrar nas minas, né? Que eram buracos, além de ser salubres, eram buracos estreitos e tal. Então, esses escravos mais com o corpo mais magrinhos e tal, eles vinham para cá nesse sentido. Qual é a importância que tem das pessoas conhecer a história do Congado, que ainda existe muito preconceito, né? O Congado é uma manifestação cultural religiosa maravilhosa. Meu pai foi capitão regente durante décadas, né? Qual é a importância disso? Importância muito grande, né? Se a gente pegar a África e fosse estudar a África a fundo, os antigos lá, eles se valiam justamente disso, dessa cultura, do ensinamento que foi passado para eles. Né? Hoje a gente tem pai, tem mãe, tem avós que carregam isso, que sabem essa nossa história, essa raiz mesmo. Se você pegar a sua árvore genealógica, né? O negro, ele conhece isso, mas muitas vezes isso não é transmitido. A gente acaba perdendo esse contato de a cultura ser transmitida mesmo. Você coloca uma questão muito importante em relação ao Congado. Nova Lima, hoje em si, ela não conhece essa importância que tem. A gente tem órgão de fora vindo catalogar isso dentro da nossa cidade, colocar isso como patrimônio, e nós mesmos aqui dentro muitas vezes não conhecemos esse valor todo que o Congado tem. Muitas vezes essas religiões de matriz africana são vistas com um olhar preconceituoso, né? Que é cultural. Que é cultural, né? é foi nossa raiz. implantado na pessoa, né? Que aquilo era uma coisa do demônio, que aquilo era uma coisa que não deveria. Até há pouco tempo, na década talvez de 70, início das décadas de 80 também, o Congado não tinha tanto acesso à igreja, o Congado mesmo não tinha tanto acesso, tinha padres que não deixavam, né, ter esse tipo de acesso. E graças a Deus vem evoluindo cada vez mais. Hoje você vê uma igreja mais aberta e deixando com que as pessoas elas se libertem um pouco mais desse tipo de preconceito. É quase, só quase uma arbitrariedade. Aliás, é uma arbitrariedade porque era um mercado, né? Existia um mercado negreiro. E ele era mais lucrativo
do que o mercado de cana-de-açúcar em si. Quando o Brasil colônia, mandava cana-de-açúcar para a metrópole, no caso Portugal. O mercado negreiro ele era mais lucrativo. Então, assim, é quase uma arbitrariedade. Você tira a pessoa da sua terra, dos seus laços culturais, da sua família, do seu reino, traz ele para um outro local para escravizá-lo e acha que ele não vai trazer sua cultura, ele não vai trazer sua religião. É esse país que a gente... A capoeira sobreviveu disso, o congado também sobreviveu. Essa questão do congado é muito importante. Se a gente fosse discutir isso, a gente, como eu coloquei no início, a gente levaria muito tempo. Essa cultura está morrendo. Por quê? O congado ele é passado geração a geração, né? Gerações a gerações aí. E o chefe do congado ele passa para o filho passa para o outro filho. E essas questões hoje, como a gente vai evoluindo, como o colega colocou, vão ficando para trás. Essa questão da cultura, a importância de conhecer essa cultura, ela vai ficando para trás. Hoje eu tenho coisas mais importantes, eu tenho valores hoje que são diferenciados do meu pai, do meu avô, e essa cultura vai morrendo aos poucos dentro de Nova Lima. Questão muito importante também das religiões de matriz africana. Hoje você nada contra, nenhum preconceito, mas a gente vê igrejas católicas, evangélicas, abrindo porta em porta. Se vocês pegarem hoje para ver as religiões hoje de matriz africana, por exemplo, os terreiros. Os terreiros são totalmente invisíveis. A gente muitas vezes sabe onde estão, mas funcionam às vezes clandestinos, na invisibilidade mesmo, porque tem até medo de repressão às vezes. E a cultura nossa... Como teve há pouco, religião, esses dias para trás, teve um juiz que proibiu a manifestação do candomblé, né? Daqui a pouquinho eu vou pegar essa informação direitinho aqui. Ela proibiu a manifestação do candomblé e tal. Foi uma confusão aí que deu aí com relação à religião de matriz africana. A gente tem visto no país inteiro incendiando os terreiros, né? Reportagem aí mostrando que estão incendiando os terreiros, preconceito aberto mesmo contra as religiões. E a cultura nossa, é a cultura do nosso país, é a cultura do nosso estado, é a cultura nossa municipal, e isso tem que ser preservado, né? Dentro do nosso trabalho hoje, a gente tem uma política de resgate desses terreiros, a gente está buscando fazer uma conversa com essas entidades todas, tentar dar visibilidade para essa entidade, buscando também recursos com o Estado, tentando promover a regularização de documentação dessas entidades todas, para que essa cultura não se perca. Sim. Tem uma pessoa muito interessante na Secretaria de Cultura, que é o Alcebiades Campos. Sim. Doutora. O Alcebiades, acho que ele trabalhou no Ministério da Cultura e ele andou muito par e passo com meu pai, quando vivo ainda, nessa questão do congado. O Abílio também tem uma sensibilidade muito grande para o congado e tal. Então, também. Eu acho que tem um caminho muito bacana aí para frente, que se perdeu aí ao longo desses tempos para trás aí, com relação ao congado. Eu acho que vem aí tempos melhores para o congado aí, e essa turma, pelo menos, respeita um pouco mais a cultura, né? O Abílio, por exemplo, com relação à cultura, ele tem um trato melhor, um trato mais palpável, né? Do que o secretário de Cultura, por exemplo, que passou na prefeitura aí nesses pouco tempo que teve aí, esses últimos 3, 4 anos, é uma tristeza, né? Não se deu o valor devido ao que deveria ser dado ao congado, por exemplo, não só ao congado, às outras religiões de matriz africana também. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, nós vamos falar um pouquinho aqui do aumento dos combustíveis e essa proibição aí do juiz Renato Borelli, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta aí com mais cultura geral. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal.
Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral. Deixa eu voltar com o Léo antes de falar da gasolina. Vou voltar com o Léo Coelho aqui. E nós vamos colocar aí umas fotos, né, que ele foi tirado aí no Outubro Rosa. Outubro né? Rosa. É, foi de ano 2016. passado, quase que eu me pego. Novembro Rosa. Novembro né? Rosa. A gente vai, enquanto o Léo vai falando um pouquinho da campanha, o Eli vai colocar lá no fundo. Eu peguei o Eli meio de surpresa ou não? Aí o Eli vai colocar lá no fundo e a gente vai bater no papo aqui sobre qual é a relação que foi feita entre o Outubro Rosa e as fotografias, né? Ok. Léo, como é que foi feito o trabalho do Outubro Rosa ano passado? Então, a gente começou a campanha do Outubro Rosa pensando no que eu poderia dar de contrapartida pelas fotos que eu fazia. Então, como meu trabalho é todo voltado a retratos femininos, eu pensei como eu posso contribuir de alguma forma com o que eu faço para uma campanha tão importante como a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. Foi daí que eu criei a campanha Você de Bem com Você, que tem o tema principal Outubro Rosa, e era da seguinte forma: qualquer pessoa que quisesse participar, qualquer voluntária, era só me procurar. A gente marcava o dia de fazer a sessão de fotos, ela ia até meu estúdio, a gente fazia a sessão e depois essas fotos iam sendo divulgadas nas redes sociais, no site, com o tema Você de Bem com Você, Outubro Rosa 2016. E a partir daí foi tendo boca a boca, a minha divulgação nas redes sociais e aparecendo cada vez mais voluntárias para a campanha. E foi muito legal que a gente passou o mês de outubro ainda, né? Eu entrei pro mês seguinte, pelo novembro, fazendo por setembro, outubro, novembro, sim. Eu me perdendo aqui. Entramos pelo novembro afora, fazendo ainda fotos do Outubro Rosa. Aí esse ano, por isso que eu quero antecipar um pouquinho, para a gente conseguir fazer um material bem legal para divulgação. Como é que foi a emoção de fazer as fotos assim? Ah, foi uma coisa sensacional, Betão, porque tinham duas vertentes assim no ensaio, né? Uma era a preocupação e atenção de quem ia ser fotografado e a minha atenção e preocupação em fazer um trabalho legal. E depois era satisfação em conjunto, tanto eu fotografando quanto a voluntária, a participante, vendo as fotos realizadas, aquela alegria, a sensação de trabalho bacana sendo feito, missão cumprida. A emoção no rosto de cada uma delas, tantas que foram voluntárias e nunca tiveram a doença, quanto quem participou também e que já passou pela doença, estava passando no processo de tratamento, ou que já tinha tido há alguns anos atrás e já tinha vencido essa doença tão difícil, né? E então, assim, era emoção latente o tempo todo, durante todo o ensaio, durante a sessão de fotos, era muita emoção, era brilho no olhar, sabe? Aquele engajamento total com a campanha e com o motivo em si das fotos ali. E o trabalho, deve estar todo mundo acompanhando aí, ficou sensacional. Foi, assim, uma satisfação muito grande ter participado de uma campanha tão importante. Esse Eli não é brincadeira não, né? Hein? O cara é fera mesmo, né? Bom, e qual a expectativa para esse ano? Você acha que, assim, vai ser na mesma toada? Porque eu perdi 3 amigas em um mês com esse problema de câncer de mama. Então, assim, bater nisso também é uma coisa, assim, que eu tenho comigo, porque é dolorido, é triste, a gente fica chateado, porque é uma coisa que poderia ser evitada, né, cara? As informações estão aqui para a gente evitar, né? Para a gente poder colocar em prática toda a prevenção e muitas vezes passa despercebido mesmo. Esse ano eu quero antecipar um pouco a realização das fotos, não fazer as fotos apenas em outubro, mas começar a fazer antes para que em outubro elas já estejam prontas, editadas e que a gente possa alcançar um número maior de pessoas com essa campanha. E também não restringir até o final de outubro. Quem quiser participar depois, com um agendamento prévio, a gente vê uma forma da gente adequar esse tipo de ensaio. São ensaios rápidos, então não tomam muito tempo. E para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis com a campanha. Quem quiser participar, o que precisa fazer? Como é que faz contato com você? Quem quiser participar da campanha Outubro Rosa 2017, é só entrar em contato comigo. Pode ser pelas redes sociais, no Instagram é @leocoelho_fotografia. Pelo e-mail contato@leocoelhofotografia.com.br ou pelo site também www.leocoelhofotografia.com.br, que lá tem todos os meios de acesso, de contatos, e também pelo WhatsApp, telefone, que é o meio mais rápido da gente se comunicar hoje em dia, que é o DDD 31
98749-1452. Manda um zap, a gente agenda isso direitinho, adequa o ensaio, vê qual é a sua demanda e a gente faz um trabalho bem legal para em outubro estar com um trabalho bem diferenciado. Muito bem. Vamos lá para o Cavaleiro da Esperança? Hein? É a hora dele. O Cavaleiro da Esperança. Vamos Renatinho. Vamos pro papo ruim? Não, já estamos desmistificando isso de papo ruim. Entendi. Boa. O aumento da gasolina. O juiz, o Renato Borelli, da 20ª Vara lá de Distrito Federal, da Justiça Federal do Distrito Federal, proibiu esse aumento. Não está valendo ainda, viu, gente? Ele proibiu o aumento da gasolina, mas tem que esperar um pouquinho mais aí. O assentamento direto da liminar, né? Eu estava conversando com o doutor Felipe Galo ainda e falou que realmente já vai valer daqui uns dias, talvez daqui 48 horas ou 72 horas, por aí talvez, né? Mas a gasolina vai voltar para aquele outro preço que estava aí anteriormente, antes desse aumento de impostos, porque não obedeceu o princípio da noventena, né? E também não pode ser feito por decreto, tem que ser feito por lei, tá certo? Então, isso é o que está na decisão do juiz. Renatinho. Vamos lá. Primeiro por quê, né? Uhum. O governo anunciou a medida, essa medida, disse que tomaria essa medida há alguns dias, se não me engano, mais no meio da semana passada, devido às frustrações da Receita. E aí a gente precisa explicar, a gente está entrando numa seara da economia bastante complicada, que é a questão das contas públicas. Até para o próprio estudante de economia já é uma seara muito técnica. Normalmente o economista que é especialista em setor público, o cara se especializa, né? Ele estuda aquilo. Então imagina para o público de casa, já é um tema bem técnico mesmo. O que acontece? Quando um país entra em recessão, a gente entende que a produção está baixa. As pessoas estão consumindo menos, há mais desempregados, né? Então, para o primeiro ponto, se há mais desempregados, a questão da Previdência, o rombo da Previdência piora, porque tem menos gente contribuindo, né? O segundo ponto, se as empresas estão produzindo menos, estão pagando menos impostos ao governo, então a receita cai. Terceiro ponto, se as pessoas estão consumindo menos, as empresas vão produzir menos, né? E também as pessoas estão recebendo menos salário. Então, o imposto de renda, por exemplo, também cai as receitas. Então, como o governo previu no ano passado que a economia tomaria um processo de recuperação, o governo projetou um certo orçamento. Nós vamos arrecadar isso. Isso não está se fazendo, a economia não se recuperou tanto. No primeiro trimestre, nós observamos um crescimento de 1%, em comparação ao quarto trimestre de 2016, mas esse crescimento de 1% ele se dá devido ao setor externo. O real está desvalorizado, torna os produtos brasileiros mais baratos no setor externo e há uma demanda maior pelos produtos brasileiros também no mundo afora. Então, nós crescemos por causa dessa situação. A indústria, o setor de serviços, o comércio continuam caindo e demitindo. Então, assim, a economia se recuperou e não se recuperou ao mesmo tempo. A gente está num local, parados, numa sala, parados, sem saber o que fazer. E quando a economia não se recupera, as receitas também começam a frustrar. Então, o governo precisou, para manter aquela meta fiscal, porque o governo disse para o Congresso assim, esse ano nós vamos ter uma meta fiscal. Essa meta fiscal de 2017 é um déficit de 139 bilhões. Se o governo não cumprir, ele precisa, o Tribunal de Contas da União emite um comunicado e o governo precisa alterar isso no Congresso. Para o governo conseguir trazer esse déficit para 139, ele aumentou os impostos da gasolina. Só que toda ação gera uma reação, né? A primeira, o preço subiu. É um tipo de imposto que, quando sobe, altera os preços relativos. O que é isso? Você tinha um preço aqui, ele se alterou, ele subiu, ou ele abaixou, você alterou os preços relativos, certo? E quando a gasolina sobe, e a gasolina tem um peso muito forte no bolso do brasileiro, quando ela sobe, o que acontece? Ela altera o preço que eu gastava, aquele orçamento que eu gastava com gasolina, ele aumenta, então eu vou demandar menos produtos em outros locais dos setores produtivos. Então, por si só, o aumento da gasolina ele pode fazer a economia retrair mais.
E se a economia retrai mais, o que acontece com as receitas quando a economia não cresce? Caem. Nós estamos chegando num ponto meio complicado, sabe, Betão? Geração em cadeia mesmo. É uma cadeia em si. A cadeia. teia econômica é uma cadeia, a cadeia produtiva é isso. É o que eu queria passar. Mas nós estamos chegando num ponto que, se esse país não voltar a crescer e gerar receita para a gente enfrentar esse déficit, a dívida pública vai começar a subir. E aí a gente precisa entender a dívida pública como? A gente precisa entender ela pelo lado do rolamento da dívida. A gente precisa rolar a dívida. O que é isso? O governo emite papéis, empresas, pessoas estrangeiras ou pessoas aqui do país compram esse papel e o governo usa aquele dinheiro para se financiar. A partir do momento que o governo não consegue, joga o papel no mercado e ninguém compra, a gente fala que o governo não está conseguindo rolar a dívida. É quando a dívida chega no processo de insustentabilidade e os déficits fiscais estão tomando proporções do PIB maiores. E o que acontece? A dívida pública ela é medida em porcentagem do PIB. Né? Se o PIB está caindo e a dívida subindo, isso quer dizer que a dívida pública está subindo como porcentagem do PIB. Certo? Então, a gente chegou num momento que não dá para cortar despesa, porque eu jogo a economia mais na recessão. Isso é aumento de receita, acontece esse tipo de coisa. Um juiz veta ou altera os preços relativos e se o preço sobe, as pessoas demandam menos, então eu jogo a economia numa recessão. É uma situação complicada com a qual o país sobrevive. A economia, no meu modo de ver, ela é melhor do que os últimos anos, mas não se recuperou como se deveria ter se recuperado. Os postos de trabalho, a gente já conversou isso aqui, nós geramos 9 mil postos de trabalho em junho. Isso é um absurdo, é muito pouco. Pode parecer uma notícia excelente, depende de conforme que é dada, né? Parece uma notícia excelente, mas não é. Não é uma notícia boa. Se você destrinchar os dados, os principais setores produtivos do país não estão gerando emprego. Quem está gerando emprego é só as empresas exportadoras, não é porque o setor está crescendo. Então nós chegamos no precipício, sabe? Eu vejo assim, não vamos conseguir fazer déficit, superávites primários enquanto o país não voltar a crescer. E aí é uma questão mais de condição, vamos dizer, de filiação histórica, não é? Como eu disse, na economia a gente tem ortodoxos e heterodoxos. Né? No caso dos heterodoxos, aí eu vou fazer a defesa aqui e vou explicar porque eu vou fazer essa defesa. Se você pegar os principais jornais do país, os jornais só dão ouvidos aos ortodoxos. É pouco plural, sabe? Os heterodoxos têm pouco ouvidos. Como eu sou um heterodoxo e estou aqui, eu vou fazer essa defesa. O que é ortodoxo e heterodoxo? Porque o cara que está do lado de lá, que está nos assistindo do lado de lá, você fala ortodoxo e heterodoxo, aí fala, isso é de comer ou isso é de beber? Do lado de cá também. Eu já estava para fazer essa pergunta. Nem de comer, nem de beber. Pois é. Os heterodoxos, do ponto de vista econômico, eles vêm da teoria geral de Keynes, em 1939, quando Keynes disse que o único ente capaz de tirar uma economia da recessão e essa economia é próxima à deflação, e a deflação é quando os preços estão caindo, e quando os preços estão caindo, não é bom porque as pessoas não estão consumindo, então alguma coisa está errada. O Keynes disse que o único ente que seria capaz de tirar o estado da deflação, de tirar a economia da deflação e fazer a economia voltar a crescer era o Estado, gastando mais, certo? E os ortodoxos não. Os ortodoxos, primeiro, é o livre mercado, né? E vem de Adam Smith, entre outros economistas clássicos, né, de épocas passadas. Também tem vozes enraizadas em Milton Friedman, que é o tal Chicago Boy, né, lá de Chicago, que dizem que o Estado não deve interferir na economia, que um processo de ciclo econômico, de uma crise econômica, a economia vai voltar para o seu ponto original sozinha, certo? Só que evidências empíricas atuais mostram que as coisas não estão voltando para o seu ponto. E eles defendem, os ortodoxos defendem que não está demorando a voltar, mas que vai voltar. O governo precisa criar um ambiente melhor e aí melhorar a situação das contas públicas para que o empresário volte a investir. Os heterodoxos já dizem que não, o Estado precisa reinvestir, aliás, investir mais, não cortar despesas, ou até assume, né? Podemos cortar despesas, mas que não tire dinheiro dos investimentos, que a economia volta a crescer, os empresários voltam a investir. Então, são duas teorias que se chocam a todo instante, a todo momento, em qualquer lugar do mundo.
se chocou na Grécia, no problema atual da Grécia, se choca no mundo atual. Eu disse das evidências empíricas, o Japão está numa deflação há muito tempo e a teoria quantitativa da moeda, que é de Milton Friedman, dizia que é meio difícil de explicar, mas é uma equação, é P igual a V vezes M, e P relaciona preços, V relaciona velocidade e M moeda, quantidade de moeda na economia. Então, se eu aumento a quantidade de moeda, como ela é uma função de P e V multiplica M, quando eu aumento a quantidade de moeda na economia, aumenta a velocidade que a gente troca a moeda, então aumenta os preços. Né? Só que isso não aconteceu. A teoria de Friedman foi um grande furor na época, mas quando ela foi colocada em prática, infelizmente ela não deu o resultado que poderia dar. E aí vem a teoria de Keynes. Só que um economista muito reconhecido, que é o Nelara Rezende, inclusive ajudou no Plano Real, em 94 no Brasil, ele diz como é que os governos vão investir se eles também estão quebrados. Então a gente está numa situação da teoria econômica também, que a discussão está se desenrolando, os economistas se reúnem, divergem muito e a gente não consegue sair daquele momento. Né? E assim, defendendo a heterodoxia, eu creio que o governo precisa de fato colocar mais dinheiro na economia. Não é aquela coisa maluca desenfreada, jogar bilhões e bilhões e bilhões, que a gente sabe também que a situação das contas públicas é de falência. Né? Mas a questão é, se o país não voltar a crescer, as receitas vão continuar frustrando por uma dada despesa grande. Né? A gente tem, aí volta a questão social, a gente tem um país socioeconômico bastante desigual, então o Estado precisa estar, né, nessa relação interpessoal, né, e isso de fato gera gastos vultosos, né, então a gente tem gastos vultosos e receita caindo. Se o país não voltar a crescer, as receitas não se recuperam, os déficits fiscais continuam aparecendo, a dívida começa a subir e a gente chega no processo de insolvência, sabe? Ninguém está fazendo essa leitura. Da mesma forma que ninguém fazia essa leitura dentro de sala de aula, quando eu dizia para os meus colegas ou para o professor, nós vamos chegar a 2% de inflação. Então, você é maluco, nós não vamos chegar a 2% de inflação. Nós já estamos em 3%. Aí a gente fala, nós vamos chegar a um processo de insolvência. Você é maluco? O Brasil nunca vai chegar a um processo de insolvência, até porque temos reservas internacionais. Nós começamos esse processo em 2014, já estamos em 2017, não resolvemos ainda. O país não voltou a crescer. É muito complicado, sabe? Sabe por que é muito complicado? Porque se a gente chega no processo de insolvência, vai chegar um momento que você vai chegar no banco para tirar dinheiro, não vai ter dinheiro para você tirar no banco. Nós assistimos isso na Grécia há pouco tempo, e a Grécia também achava que não chegaria na insolvência. Nós precisamos discutir esse problema e encontrar uma solução. Só que a solução é sempre divergente, então... Eu queria fazer uma pergunta. Renatinho, você concorda que o aumento da gasolina pode ter sido um tiro no pé? O governo pode ter dado um tiro no pé a partir do momento que se aumenta o combustível e todos os produtos derivados, que tem a ver com frete no Brasil vai ser aumentado também e o consumo vai diminuir mais ainda? Por aí a ideia? A situação é exatamente essa. Eu olho para a equipe econômica e aí eu vejo grandes personalidades elogiando a equipe econômica do Michel Temer, mas para mim a equipe econômica não sabe para onde ir. Ela não sabe mais para onde ir. Entrou dizendo que ia cortar gastos. Cortou, emitiu um limite de gastos, né? A gente não pode crescer mais do que a inflação nos gastos. Né? Só que aí a despesa começou a crescer mais. Eles perceberam que é algo praticamente vegetativo. Aí cortaram, jogaram a economia na recessão, ainda mais. Né? Então, assim, aí se eu joguei a economia na recessão, a economia não está crescendo, as receitas não se recuperam. Então agora eu vou para impostos, porque eu não posso cortar mais gastos. O Diogo Oliveira, que é o ministro do Planejamento e do Orçamento, ele disse isso, a gente não consegue, não tem mais onde cortar. Então vamos para os impostos. Por que o imposto da gasolina, o PIS, COFINS? Porque, COFINS, né? Por quê? Se ele mandasse qualquer lei para o Congresso ia querer negociar. Aí você tem que liberar emenda parlamentar, você tem que negociar, e o presidente está prestes a ser afastado pelo Congresso Nacional. Nós não podemos esquecer que nós temos uma crise política também em si. Então, é isso que você falou. Quando eu altero os preços relativos e aumento os preços, eu posso jogar a demanda ainda mais embaixo e jogar a economia ainda mais numa recessão. Entendeu? A melhor alternativa era a CPMF proposta pela Dilma em 2015. Por quê? Porque, primeiro, que ela mandaria recursos para estados e municípios, que também estão quebrados. Né? Nós estamos vendo Nova Lima como é que está. Não é isso? Primeiramente. Segundo, ela geraria uma receita muito maior do que o aumento do imposto da gasolina. Só que, quando mandado, o Congresso não aprovou.
né? O Congresso dizia que a Dilma não conversava, né? E não aprovou, e o mercado viu aquilo como um enfraquecimento da presidente, o dólar bateu lá em cima, a inflação movimentou. E agora a mesma coisa, o governo não manda porque não vai conseguir aprovar, e se aprovar tem 90 dias para começar a vigorar. E aí a Receita já se frustrou ainda mais, o governo não vai conseguir entregar o déficit fiscal que prometeu ao Congresso, que prometeu ao país, que prometeu no orçamento, né? E aí vai ter que enfrentar problemas com o Tribunal de Contas, porque as contas do governo vão ser aprovadas. Ainda tem essa questão também. Então, assim, é um tiro no pé, Só que o governo tomou uma medida que era necessária. Parecendo brincadeira de tentativa e erro, emergencial. né? Emergencial. É porque, nesse caso, a economia, ela é diferente da biologia, por exemplo. Biologia, se eu quero, não só biologia, medicina e tudo mais, se eu quero testar uma nova droga, eu pegar, infelizmente, tem muita discussão sobre isso, né? Normalmente as cobaias pegam um ratinho ali e testam a droga. Na economia não tem como pegar eu, você, Betão e o Nilson, colocarmos ali e falar assim, vou aumentar imposto ali para ver se vai dar certo. Ou vou cortar despesa, ou vou aumentar a despesa para tentar sair da recessão, para ver se vai dar certo. Na economia você não tem como fazer experimentos, né? Então, são ações para ver o resultado. E infelizmente o resultado não aparece, não está aparecendo, né? Bom, ufa! Cavaleiro da Esperança, né? Vamos tentar, né? Bom, para encerrar o programa agora, eu queria só fazer um recorte aqui, que é a palavra da moda, com meu amigo Nilson. O Nilson, fala só para a gente onde e quando que vai ser a conferência, repetindo aí para o pessoal, quem quiser participar, para quem queira participar, né? E eu queria te fazer uma pergunta também. Fica à vontade. Direto. Você sente o preconceito assim na pele, no olhar? Você sente o preconceito? Sim. Vou fazer o convite primeiro, depois eu te respondo. Bom, eu convido a todos os telespectadores do Betão, todos que estão nos assistindo aí, para estar presente na abertura, vai acontecer na sexta-feira, no Lions Club, a abertura da 4ª conferência, é um momento muito importante, um diálogo onde tem o governo e também sociedade civil organizada para que a gente esteja discutindo toda a pauta envolvendo o negro, cultura, educação, saúde, questão de empoderamento, a gente vai estar discutindo tudo isso lá. São questões muito importantes que a gente vai estar discutindo e levantando possibilidade de crescimento tanto para a política quanto também nessas ações de enfrentamento ao racismo e ao preconceito dentro de Nova Lima. Betão, respondendo a sua pergunta, sofro sim. Sou negro, sofro passo por diversas situações também voltada à questão do racismo, à questão do preconceito, preconceito no olhar, né, como a gente fala, o preconceito velado, o preconceito direto muitas vezes também, né, mas a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber enfrentar, criar ações para que esse preconceito seja aí, no mínimo, minimizado mesmo, né? Essas ações sejam minimizadas. A gente sabe que é muito difícil essa questão de enfrentamento do racismo, tem que ser trabalhado aí ações corretivas, ações afirmativas mesmo, para que a gente consiga pelo menos aí dar uma quebrada nisso, sabendo que é também uma máquina aí que se reinventa a todo momento. Bacana, deixa eu dar um abraço aqui para minha amiga Rose, meu amigo Rogério, que está nos acompanhando em casa, né? Parou na rua hoje, falou comigo, eu assisto todo dia, então manda um abraço para mim, tá aí o abraço para todos vocês, para sua mãe, deixa um abraço carinhoso. Ô Nilson, deixa uma mensagem para as pessoas, para os negros que estão nos assistindo agora e para as pessoas que não são, mas essencialmente para os negros, mostrar para eles que eles não estão sozinhos na nossa sociedade, que tem gente que olha para os seus direitos e que ele precisa buscá-los. Sim. A gente, dentro do nosso espaço, dentro da nossa cultura negra, a gente conversa muito, a gente fala que o negro, quando ele tem outro lado, ele não está sozinho. Né? A gente não busca ser melhor do que ninguém, não busca ter valores maiores que ninguém. A gente discutiu aqui no programa, a gente colocou isso, a gente busca equidade. A palavra que a gente discute, que a gente tem trabalhado nas nossas ações todas é a equidade. Essa questão tem que se discutir, tem que ser discutida, tem que ser conversada mesmo, tem que ser levantado essas pautas em diversas áreas de conhecimento. O negro, a gente fala, comenta muito, nossas ações hoje são transversais. Né? Hoje você tem o negro mulher, idoso, LGBT, jovem, de diferentes pastas aí que precisam ser conversadas entre si, precisam ser dialogadas, né? E a gente não pode ficar de fora. Nós somos hoje grande maioria, né? No país 52%
do país é negro, entre negros e pardos, então a gente tem força, né, a gente precisa de voz e de vez. Então, acho que a hora é essa, a gente tem que se unir para que essas políticas sejam realmente efetivas e que essas ações sejam também efetivas. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço para o meu amigo Nilson, Renato e o Léo. Né? Amanhã estaremos de volta, nós vamos falar de esportes amanhã e tem outras pautas também. Não perca o programa Cultura Geral. Um grande abraço para você, um grande abraço para a Babá, que é a coordenadora geral dessa turma toda lá da prefeitura e tal. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz... Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.